Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes e hoje nós iremos resolver algumas questões propostas do nosso livro Resolva Enem, aquele livrinho da capinha verde. Somente nesta aula de hoje, em uma única aula, nós iremos trabalhar uma temática que não foi trabalhada anteriormente ainda, que é compreensão e interpretação textual. A nossa prova ela é recheada de textos e se nós não soubermos interpretar e compreender esse texto, infelizmente nós iremos marcar a alternativa incorreta. Então vamos à nossa aula para nós compreendermos a diferença entre interpretação e compreensão textual. Nesse primeiro slide nós temos aí interpretação de texto e compreensão de texto. A interpretação de texto é aquilo que está escondido no texto. É aquilo que está implícito. Ela envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer uma leitura de algum tipo de texto. Ele pode ser um texto visual, auditivo, escrito ou até mesmo oral. Por isso, a interpretação é algo subjetivo e que pode variar de leitor para leitor. Isso porque cada um possui um repertório interpretativo que foi sendo adquirido ao longo da sua vida. Vale lembrar que o repertório interpretativo do leitor advém de grande parte da leitura. Então, a interpretação é aquela conclusão que você chega a respeito de um texto. Se você é uma pessoa que tem um hábito de leitura, você vai ter uma gama maior de interpretação. Agora, se você não possui o hábito da leitura, a sua interpretação ela vai ser um pouco limitada. Por isso, a importância do hábito de ler. Quanto mais você lê, mais você aprimora a técnica. E aí nós temos a compreensão textual. A compreensão é algo que está claro no texto, é algo que está explícito. E essa compreensão ela tem tanto sentido denotativo de dicionário, como nós já trabalhamos, eu trouxe aí um exemplo. Por exemplo, ela viu a cobra, sentido denotativo, cobra no sentido real da palavra. E sentido conotativo também. A sogra é uma cobra. Eu não estou dizendo que a sogra seja uma cobra no sentido literal da palavra. É um sentido conotativo, figurado. A sogra ela tem comportamento de cobra, um comportamento traiçoeiro. E aí, o que seria a compreensão textual? A compreensão do texto é entender a mensagem que está sendo transmitida de maneira objetiva. Então, compreender um texto envolve decodificar a mensagem que é realizada pelo leitor. Quando ouvimos, por exemplo, um noticiário, compreendemos a mensagem passada, na qual a sua finalidade é informar. Então, no noticiário, a finalidade é simplesmente informar uma notícia. Então, se eu ouço a notícia, automaticamente eu decodifico e eu interpreto. Ela tem uma linguagem fácil, de fácil compreensão, e aí leio a mensagem, automaticamente eu tenho uma interpretação ali. Não existe mensagens subliminares, não preciso de uma interpretação, eu só preciso compreender aquilo que decodificar as palavras. Então, vamos ao nosso exercício para treinarmos. Abram o livro de vocês, é o nosso livro Resolva Enem, da página verde, é o nosso livro número 1. Lá na página 146, a questão número 98. Essa é uma questão do Enem, tá, gente? Então, vamos à leitura. Acompanhem aí comigo. A Informa é uma revista destinada a mulheres. As expectativas de consumo que podem ser produzidas ou que se encontram no horizonte de uma feminilidade urbana contemporânea impelida à disputa do mercado efetivo masculino. As mulheres da Informa são jovens e heterossexuais. A Informa tem como conteúdo central de suas reportagens dietas e séries de exercícios, fármacos para a pele e os cabelos, com fins de embelezamento do corpo e cuidados com a saúde. Há reportagens com temas de autoajuda.
Ela organiza-se em seções específicas. A seção número 1 é fitness, a número 2 é sobre beleza, a número 3 é sobre dieta e nutrição, a número 4 é sobre bem-estar, a número 5, em especial, a número 5 é especial, tá, gente? É geralmente alguma surpresinha. Além dessas seções, apresenta sempre uma reportagem com a garota da capa e outras mini-sessões que vinculam conteúdos similares aos das sessões fixas. Então, nós temos um texto aqui, que é um texto informativo, e aí nós vamos observar o comando da questão para saber qual é a intenção desse texto, né? Esse texto, ele foi posto nessa questão com que objetivo? Então, vamos lá. Considerando-se as expectativas sobre as feminilidades produzidas pela mídia na revista mencionada, a prática de exercícios tem corroborado para a construção de uma feminilidade. Tá. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês forem resolver uma questão, vocês vão primeiro fazer uma leitura do comando da questão? Aqui, como existe um slide, existe uma ordem, eu coloquei porque sempre vem em primeiro lugar o texto, logo em seguida nós temos a questão. Mais uma dica é que você primeiro faça uma leitura do comando da questão e aí às vezes você diz o seguinte: professora, o comando da questão é enorme, é um texto enorme, eu não entendo, eu chego lá na última linha, não sei mais nem o que é que a primeira linha perguntou. Geralmente, quando a pergunta ela é muito extensa, é porque vem um texto embutido na pergunta. Mas a pergunta ela está lá no final, tá? Geralmente nas duas últimas linhas. Quando você detectar a pergunta lá dentro do enunciado, porque tem uma parte lá dentro do enunciado que é uma coisa totalmente voltada para o que a questão quer. Você vai lá e grifa. Porque geralmente você realmente esquece, né? É normal, principalmente depois do Covid, faz parte do processo. Então, detectou a pergunta, na hora que você fez a leitura, grifa, tá, gente? Grifa que fica mais fácil. Então, vamos dar continuidade. A prática de exercícios tem corroborado para a construção de uma feminilidade. Na letra A, plural, que prioriza a saúde e o bem-estar da beleza. Lembrando que nós estamos avaliando a nossa questão de acordo com o texto. Então, quando eu digo assim, considerando-se as expectativas sobre as feminilidades produzidas pela mídia na revista mencionada, eu não estou falando de um modo geral, eu estou falando especificamente da revista. Porque quando essa questão ela é elaborada para você errar. Porque se você olhar a primeira questão de cara, você já marca ela como certa. Por quê? É plural, porque prioriza a saúde, o bem-estar e a beleza, né? Sim, tá. Essa daí tá certa, porque a prática de exercício é para isso mesmo. Mas será que o texto trabalhou isso? É isso que o texto está dizendo? Não, né? Então eu já não poderia marcar essa. Porque isso não está dentro do texto. Tem uma seção específica para isso. Mas ele não diz que a revista trabalhe única e exclusivamente para isso. Na letra B, hegemônica, que normaliza a heterossexualidade e a jovialidade. Se você parar para observar e voltar no texto, essa expressão ela está tal qual está no enunciado. Então, assim, primeiro ele coloca de cara uma alternativa para que você erre, porque, querendo ou não, a prática de exercícios ela vai melhorar a sua vida. Porém, não é o que o texto está trabalhando. Então, tome muito cuidado com o que você acha e tome muito cuidado com aquilo que está no texto. Porque o texto está falando de quê? De hegemonia, que normaliza a heterossexualidade e a jovialidade. Inclusive, essas palavras estão presentes dentro do texto. Às vezes, ele utiliza na alternativa sinônimos. Nesse caso aqui, elas estão no texto. Então, já guarde a letra B. Na letra C, heterogênea, prevendo a existência de corpos com diferentes formas. Não, né, gente? Ela não quer corpos com diferentes formas. Ela quer manter um padrão. Padronizada, que privilegia a autonomia das mulheres sobre o seu estilo de vida. Se ela traz um padrão, ela não quer que as mulheres, por exemplo, elas tenham um estilo de vida, cada um tem o seu estilo de vida voltado para a sua vida em particular. Ela estabeleceu um padrão de beleza e ela quer que as pessoas sigam aquele padrão, porque é isso que a mídia faz. Qual é o padrão de beleza privilegiado na sociedade para as mulheres? É uma mulher magra, né? É uma mulher que tem os cabelos lisos. Então, assim, ela não deixa você ter a sua própria identidade. Ela traz um padrão específico. E na letra E,
cristalizada, desconsiderando as expectativas de consumo na contemporaneidade. Desconsiderando as expectativas de consumo? Jamais, né, gente? A intenção nos dias atuais é consumir ao máximo, tornar a população cada vez mais consumista. Quanto mais você consome, mais você gasta. Então, vamos à nossa alternativa correta. Brilhou quem marcou a letra B, hegemônica, que normaliza a heterossexualidade e a jovialidade. Essa é a mensagem que o texto traz em si, falando de hegemonia, de heterossexualidade e de jovialidade. Ah, professor, o que é hegemonia? Significa uma preponderância de alguma coisa sobre a outra. Então, quando eu digo hegemonia, ele quer dizer que essas pessoas que têm essa característica, elas se sobressaem, elas são melhores do que as outras. No trecho do texto, aí nós temos aí, trecho do texto para comprovação de que a nossa resposta está correta. Uma feminilidade urbana contemporânea, expelida à disputa no mercado efetivo masculino, as mulheres em forma são jovens e heterossexuais. Lembrando que esse texto é um texto que eu precisei utilizar a técnica de interpretação ou eu precisei utilizar a técnica de compreensão textual? Compreensão textual, né, gente? Porque as informações, elas estão claríssimas, explícitas dentro do texto. Então, assim, quando eu falo de heterossexualidade e eu falo também de feminilidade, observe que são as mesmas palavras que foram utilizadas na questão. Então, vamos à nossa próxima questão, porque o nosso tempo é um pouco curto. A nossa segunda questão de hoje, ela está lá na página 126 do nosso livro Resolva Enem número 1 também. E nós temos aí um poema conhecidíssimo de Luís de Camões. Então, vamos à leitura. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar do que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Aqui nós temos Luís de Camões, né? Então vamos à leitura da nossa questão. Essa é uma questão do Enem, lá no livro Resolva Enem, na página 155, questão número 126. O poema tem como característica a figura de linguagem denominada antítese, relacionada à oposição de palavras ou de ideias. Assinale a opção em que essa oposição se faz claramente presente. Nós temos aqui, no enunciado da questão, figuras de linguagem. Ah, professora, eu não sei o que é uma figura de linguagem. Ele trouxe o conceito do que é essa figura de linguagem. Ele trouxe a antítese. E ele disse que é uma oposição, né? De palavras ou de ideias. O que seria, professor, uma oposição? Fiquei nervoso, não lembro. Noite, dia, morte, vida, branco e preto. De palavras. Mas o texto trouxe uma expressão que há uma antítese num trecho, num verso do texto. E qual seria esse verso? Na letra A, o amor é fogo que arde sem se ver. Na letra B, é um contentamento descontente. Na letra C, é servir a quem vence o vencedor. Na letra D, mas como causar pode seu favor. Na letra E, se tão contrário a si é o amor. E aí, gente, qual dessas alternativas vocês acham que tem uma ideia contrária? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá? 3, 2, 1. Parabéns para quem respondeu, é um contentamento descontente. Contentamento vem de contente, de feliz. Descontente quer dizer que a pessoa está insatisfeita, ela está triste, ela não agradou. Então, nós temos aí dentro deste verso uma ideia contrária,
que é uma figura de linguagem. E aí, nesse texto, nós também temos a compreensão textual, porque está claro dentro do texto. Porém, na primeira questão, nós temos uma compreensão textual lá dentro do texto denotativo, que nós temos um texto informativo. Aqui, nós temos um texto literário. Nós temos uma figura de linguagem. Então, nós temos uma compreensão textual lá no texto conotativo. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas acham que o fato do texto ser conotativo, automaticamente esses textos precisam de uma interpretação textual. E aí isso já vai ficar claro desde hoje na sua cabeça que a compreensão ela pode ter tanto sentido conotativo como sentido denotativo. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós temos aí uma questão do Enem de 2013, da segunda aplicação, tá? E aí nós temos um texto. Informações ao paciente. Nimesulida. Ação esperada do medicamento. Nimesulida possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas, cuidados de armazenamento, Nimesulida, gotas, deve ser conservado em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius, protegido da luz, gravidez e lactação. Informe a seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando. O uso de nimesulida não é recomendado para gestantes e mulheres em fase de amamentação. Cuidados de administração. Siga a orientação do seu médico. Respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Caso os sintomas não melhorem em 5 dias, entre em contato com o seu médico. Recomenda-se utilizar nimesulida depois das refeições. Agite antes de usar. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Esse foi o texto, né? E nós iremos utilizar esse texto para resolver a nossa próxima questão. E aí o comando da questão é o seguinte. O fragmento da bula apresenta informações ao paciente sobre as propriedades do medicamento e sobre o modo adequado de administrá-lo. Pela leitura desse texto, o paciente obtém informações de que o medicamento deve ser, na letra A, mantido dentro da geladeira, preferencialmente. Na letra B, ingerido no intervalo de 6 em 6 horas. Na letra C, administrado em horários específicos. Na letra D, tomado por pelo menos uma semana. E na letra E, utilizado somente por adultos. E aí, gente, qual alternativa vocês marcariam? Ai, professora, e agora? Então, gente, qual seria a alternativa correta? A letra C. Administrado em horários específicos. Mas como assim, professora, administrado em horários específicos? Eu posso tomar o remédio a hora que eu quiser, gente? Simplesmente eu acordei e disse, não, hoje eu vou tomar uma nimesulida e tá tudo certo, não estou me sentindo bem. Aí daqui a 2 horas eu posso tomar outro comprimido? Para que serve a bula do remédio? Ela vai trazer informações ao paciente. Se o seu médico te receitou, você foi lá e comprou, você vai tomar esse remédio de forma aleatória a hora que você achar que deve? Não, né? Essa informação ela está presente na nossa bula. Ele diz assim, ó, ações esperadas do medicamento, cuidados com o armazenamento, cuidados na administração e siga as orientações do seu médico. Aí ele continua, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Caso os sintomas não melhorem em 5 dias, entre em contato com o seu médico. Ele não diz que o remédio ele tem que ser tomado especificamente de 6 em 6 horas. Se o seu médico colocou lá na sua receita que ele deve ser tomado de 6 em 6 horas, você vai respeitar o horário.
Ele não falou aqui, mas está implícito, porque é o médico quem vai indicar. Se o médico disser que é tomado de 8 em 8 horas, você também irá respeitar o horário. Por isso que nós temos aqui, como alternativa correta, administrado em horários específicos. Por quê? Porque é o médico quem vai dizer o horário que você vai tomar. Quando ele diz assim, manter dentro da geladeira preferencialmente. Em momento nenhum ele falou que o remédio tem que ficar dentro da geladeira. Ele só disse que não tem que ficar no sol e tem que manter uma certa temperatura, mas não dentro da geladeira. Ingerido no intervalo de 6 em 6 horas. Ah, professora, lá em casa eu tomo a nimesulida de 6 em 6 horas. Não interessa o que você toma lá na sua casa, o que interessa é o que o texto traz. Se o texto não trouxe a questão do horário, você não vai inventar. Porque o que acontece de nós marcarmos a alternativa errada é justamente essa. Ele traz uma resposta que você sabe que você vai se identificar com aquilo. E aí você vai marcar de cara. Mas não interessa, gente, o que acontece na nossa vida particular. A única coisa que interessa é o que acontece dentro do texto. E aí ele diz, administrado em horários específicos. Está lá dentro do texto, né? Que o médico vai indicar o horário e que você vai respeitar esse horário. Então, tem o horário específico, porém não tem a quantidade de horas. Tomado por pelo menos uma semana. Ele disse 5 dias. Nós sabemos que a semana tem 7. Então, se tomou por 5 dias, não fez efeito, você volta ao médico para explicar. Não disse uma semana, disse 5 dias. E aí, utilizado somente por adultos? Também não. Por exemplo, as pessoas grávidas e que estão amamentando, elas também são adultas e nem por isso elas podem tomar. E aí nós temos o fragmento da bula, traz a afirmação de que o medicamento deve ser tomado após as refeições e a partir dessa informação poderia ser depreendido o fato de que existe hora específica para a sua ingestão. Nem sempre, né, gente? Porque assim, se eu sou uma pessoa que eu não tenho um horário certo para comer, vai ficar um pouco difícil, né, após as refeições. Se eu faço 2 refeições por dia e eu precisaria tomar 3 vezes, então, assim, o médico precisa estabelecer até as suas refeições para você tomar o remédio certinho. Porque o remédio ele precisa ser tomado na hora certa, caso contrário, ele não faz o efeito que ele deverá fazer. E essa foi mais uma aula de língua portuguesa, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês reprisem as aulas de língua portuguesa e dos demais professores também. Estamos chegando ao fim dessa aula. Na próxima aula, nós trabalharemos uma temática para vocês produzirem um texto. Até a próxima aula.